Como manejar os antipsicóticos na clínica psiquiátrica? Olá, meu nome é Júlio César e sou seu professor de psiquiatria. E sejam muito bem-vindos no seu curso de pós-graduação Lato Sensu em psiquiatria. E espero sinceramente que esse curso possa ser um diferencial na sua carreira e vamos lutar junto para que isso aconteça. E hoje vamos discutir sobre antipsicóticos. Então, venham comigo. E como eu disse, sempre em todas as aulas eu vou perguntar para vocês, qual que é o aspecto mais importante da psifarmacologia, que não será diferente com os antipsicóticos? Isto, a clínica psiquiátrica. Você deve saber a clínica, a psicopatologia, para assim essa conduta médica da prescrição de psicofármacos tenha eficácia. Seja eficaz, porque senão será inútil. E os antipsicóticos é a primeira linha de tratamento da esquizofrenia. Então vamos relembrar o impacto da esquizofrenia como doença na população em geral. A esquizofrenia ela é o principal transtorno psicótico. Está em torno de 1% da população. Os transtornos psicóticos, de uma forma geral, está em torno de 3% da população em geral, e 1%, é a esquizofrenia. Em uma incidência anual em torno de 15 casos a cada 100 mil habitantes ano. Como eu já disse, 1% de prevalência, sendo a principal transtorno psicótico da população, lembrando que a psicose, no geral, 3 a 3,5% da população. A esquizofrenia, ela tem uma relação um pouco maior em relação aos homens, comparado com as mulheres, mas tem um detalhe, a esquizofrenia ela é mais precoce nos homens e ela tende a ser mais tardia nas mulheres. Por isso que as psicoses de início tardio, depois dos 45 anos, muda a questão do sexo, é mais comum em mulheres. E lembrem, a esquizofrenia, essa doença de alto impacto na funcionalidade do indivíduo, pela Organização Mundial de Saúde, é considerada uma das 10 doenças que mais causam incapacidade ao longo da vida. Está em 9º lugar. E segundo o Global Bird Disease, está em 15º lugar como causa de perda de anos vividos. Além disso, meus caros colegas, a esquizofrenia, os indivíduos com esquizofrenia têm uma sobrevida de 15 a 20 anos menor do que a população em geral. Então devemos ter todo um cuidado com esses indivíduos que sofrem dessa doença. E lembrem, a esquizofrenia ela é ainda a doença em que o psiquiatra tem um olhar diferenciado. Então, como diz um professor da minha formação, a esquizofrenia ela é a herança do psiquiatra. E vamos lá. Uma vez lembrando da esquizofrenia, o tratamento de primeira linha da esquizofrenia são os antipsicóticos. Os antipsicóticos vocês vão encontrar na literatura também com o sinônimo de neurolépticos, que quer dizer tranquilizantes maiores. Lembrando que os primeiros antipsicóticos foram sintetizados no início da década de 50 do século XX. E entre 1950 e 1980, os antipsicóticos tradicionais, que nós chamamos de antipsicóticos de primeira geração, foram sintetizados. Lembrando, quem foi o primeiro antipsicótico a ser sintetizado? A chlorpromazina, um antipsicótico típico de baixa potência, que nós vamos detalhar logo à frente. Mas, a partir da década de 90 do século XX, nós tivemos o surgimento dos antipsicóticos de segunda geração, os novos antipsicóticos. Embora a clozapina, que é um antipsicótico atípico, foi sintetizado em 1970. Mas
os demais antipsicóticos atípicos somente a partir da década de 90 do século XX. E para nós entendermos a ação dos antipsicóticos, eu tenho que mostrar para vocês o seguinte detalhe. Quantos receptores dopaminérgicos nós temos? Exatamente, nós temos 5 receptores dopaminérgicos. D1, D2, D3, D4, D5. Aí eu pergunto para vocês, qual destes está relacionado com os sintomas psicóticos, na sua hiperativação? Responda para mim. Qual destes, meus colegas? Exatamente, é o D2. O D2 está mais implicado na sua hiperativação em relação aos sintomas psicóticos, delírios e alucinações. E observem comigo que este ponto é muito importante, porque se vocês entenderem como que atua o D2 nas suas diferentes áreas dopaminérgicas, vocês já vão saber os efeitos terapêuticos e os efeitos colaterais dos antipsicóticos. Então, venham comigo com calma e prestem atenção. Então, vamos lá. Nós temos 4 principais vias dopaminérgicas. Nós temos a via mesocortical, a mesolímbica, a nigroestriatal e a via túbero-infundibular. Ok? Então vamos lá. Imaginem a ação de D2. Se o D2 estiver hiperativado na via mesolímbica, o que acontece? Eu tenho os sintomas psicóticos, delírios e alucinações. Logo, o que eu vou utilizar? Um antagonista dopaminérgico, por exemplo, um antipsicótico. Vamos utilizar um dos antipsicóticos mais conhecidos na medicina, o haloperidol, que é um antipsicótico típico, primeira geração, de alta potência. Então, o Aldol vai bloquear D2 na via mesolímbica e, dessa forma, vai melhorar delírios e alucinações, que nós chamamos de sintomas positivos. Porém, o haloperidol, como a maioria dos antipsicóticos típicos, eles são inespecíficos. Eles atuam não apenas na via mesolímbica, mas atuam também nas outras vias. Então imaginem vocês, se eu bloquear D2 na via mesocortical, o que acontece? Eu provoco sintomas negativos. Eu deixo o paciente mais lentificado, mais isolado, eu deixo o paciente mais com embotamento afetivo. Então vocês percebem que a própria esquizofrenia causa sintomas negativos, mas antipsicóticos, principalmente os típicos de alta potência, ao bloquear D2 na via mesocortical, também causa sintomas negativos. E se eu bloquear D2 na via nigroestriatal, o que acontece, meus caros colegas? Um dos efeitos colaterais mais conhecidos e mais temidos também pelos antipsicóticos, principalmente os de primeira geração. Se eu bloqueio D2 na via nigroestriatal, eu vou ter alterações motoras, parkinsonianas principalmente, rigidez, tremor, instabilidade postural, vou ter contrações não inibidas, distonias, vou ter acatisias, que são uma inquietação subjetiva. E se eu bloquear D2 na via túbero-infundibular, qual que é o efeito colateral? Sim, eu vou ter aumento da prolactina, eu vou ter uma hiperprolactinemia. Notem, vocês conhecendo as vias dopaminérgicas e o efeito do bloqueio D2 em cada via, vocês acabam de conhecer o efeito terapêutico, antipsicótico, bloqueando D2 na via mesolímbica, e os demais efeitos colaterais ao bloquear as outras vias. Agora, nós vamos estudar
os antipsicóticos típicos, que são os de primeira geração, aqueles sintetizados no início da década de 50 do século XX. Então, qual que é a ação dos antipsicóticos típicos? Então, eles têm um bloqueio em relação ao receptor D2, ok? E é um bloqueio de alta afinidade. Então, a classe de antipsicótico típico bloqueia de forma de alta afinidade D2. Porém, eu vou ter antipsicóticos típicos de alta potência e os de baixa potência. O que é isto? Os antipsicóticos típicos de alta potência têm alta afinidade no bloqueio do receptor D2, mas não só isso, tem uma força de ligação também maior. Entretanto, os antipsicóticos típicos de baixa potência, eles têm também afinidade para o D2, mas têm uma força de ligação menor. Consequentemente, eu vou precisar de uma dose maior de antipsicótico típico de baixa potência para conseguir bloquear D2 e assim ter o seu efeito antipsicótico. Guardem isto. Então, assim, eu resumi para vocês. Então, vamos recapitular? Então, os antipsicóticos típicos de alta potência, eles têm o quê? Uma alta afinidade por D2 e alta potência de força de ligação. Por isso que os típicos de alta potência também são muito eficientes nos sintomas psicóticos, mas causam também efeitos parkinsonianos extrapiramidais, porque bloqueiam na mesma intensidade a via nigrostriatal. E quem são os exemplos que nós temos de antipsicótico típico de alta potência? O haloperidol, a fluvenazina e a pimosida. E os antipsicóticos típicos de baixa potência, que têm uma afinidade para o D2, mas uma força de ligação menor, são a corpromazina, a levomepromazina e a tioridazina. E aqui eu mostro para vocês os nossos representantes. E tem um detalhe. Então vamos lá. Primeiro eu vou falar o nome para vocês já se familiarizarem com esses antipsicóticos. E eu vou dar um detalhe no final. Então fiquem comigo até o final. Quem são realmente os antipsicóticos típicos de alta potência? O famoso haloperidol. E detalhe, o haloperidol, que a dose terapêutica está em torno de 5 a 20 miligramas. E hoje nós sabemos que 5 a 10 miligramas de haloperidol consegue bloquear 60 a 80% dos receptores D2. Olha que coisa interessante. Acima de 10 miligramas, aí vem a questão individual, que talvez alguns indivíduos vão precisar de doses maiores. Então, mais 5 a 10 miligramas de haloperidol praticamente bloqueia de 60 a 80% de todos os receptores D2 com resposta terapêutica. Por isso que a dose do haloperidol, se vocês pegarem os livros antigos, estava 30, 40 miligramas, causando impregnação. Ou seja, o que é impregnação? É o termo que nós usamos para os sintomas extrapiramidais, para o parkinsonismo secundário ao uso de antipsicótico. Alguns autores antigos acreditavam que eu precisava causar efeito colateral, motor, para ter resposta clínica. Hoje isso caiu por terra e sabemos que doses terapêuticas de 5 a 10 miligramas são capazes de bloquear 80% dos receptores D2 e assim atingir a eficácia terapêutica. E outro detalhe do Aldol, que o Aldol tem na sua formulação intramuscular, tem gotas, tem o haloperidol para efeito prolongado, que é o Aldol decanuato, para os casos de má adesão ao tratamento. Então o haloperidol continua ainda sendo um instrumento farmacológico interessante na psiquiatria. Outros, a fluvenazina anatensol, que é a sua marca de referência, 2 a 20 miligramas, a pimosina Orab,
que também tem na forma de gotas. Temos também um antipsicótico típico de média potência, que é a trifluperazina, também o famoso Stalazine. A dose chega de 5 a 30 miligramas. E, novamente, reforço os antipsicóticos típicos de baixa potência. Aqueles com afinidade por D2, mas força de ligação menor. Quem são eles? A corpromazina, que tem seu nome conhecido de referência Amplictil. A dose com efeito antipsicótico está entre 200 a 1.200 miligramas dia. A levomepromazina, o Neosine, de 200 a 80 miligramas dia. E a tioridazina, que é o Meleril, na dose de 150 a 800 miligramas dia. Aqui vem um importante detalhe, principalmente em relação aos antipsicóticos típicos de baixa potência. Eles são de baixa potência, como nós já ressaltamos inúmeras vezes. Mas, em compensação, eles acabam atuando nos outros receptores com maior ação. Então, se os antipsicóticos típicos de baixa potência atuam mais nos receptores alfa-1 adrenérgico, bloqueando alfa-1 adrenérgico, bloqueando os receptores colinérgicos M2 e os receptores de histamina, e são antihistaminérgicos, qual que é um efeito esperado em relação aos antipsicóticos de baixa potência? Exatamente, eles têm uma alta carga anticolinérgica, eles são sedativos, hipotensores ortostáticos, aumentam o apetite e sedam demais, podendo até em alguns grupos mais vulneráveis, como os idosos, causar confusão mental. Por isso que os antipsicóticos típicos de baixa potência, hoje em dia, eles são mais usados como sedativos, em alguns casos, do que propriamente antipsicóticos. Então, notem, quanto menor a potência do antipsicótico típico, mais sedativo ele é. Enquanto maior a potência, menos sedativo. Isso é verdade. O haloperidol, ele tem uma ação sedativa menor em relação aos demais antipsicóticos, porque o haloperidol, uma agitação psicomotora, ele acalma o indivíduo, mas não seda. Quem realmente vai sedar são os antipsicóticos de baixa potência. Então, recapitulando, os antipsicóticos típicos têm um antagonismo, bloqueia D2 de forma inespecífica. O haloperidol, fluvenazina, a levomepromazina e a corpromazina. Lembrando que a corpromazina e principalmente a levomepromazina, por serem de baixa potência, têm uma ação sedativa e anticolinérgica importante comparado com o haloperidol, que é de alta potência. Meus caros, e agora eu vou fazer uma pergunta importantíssima para vocês. Venham comigo. Eu acabei de dizer para vocês, de nós estudarmos os antipsicóticos típicos de alta, média e baixa potência. Ou seja, os antipsicóticos de primeira geração. Aí eu faço essa pergunta para vocês. Então, Júlio, qual que é a diferença farmacodinâmica, qual que é a ação dos antipsicóticos atípicos em relação ao típico? O que eles diferenciam? Vamos lá? Os antipsicóticos atípicos vieram também com uma mudança de paradigma e hoje são, talvez, os antipsicóticos mais utilizados que temos em relação aos típicos. Por quê? Vocês vão entender comigo. Então, qual que é a ação dos antipsicóticos atípicos? Por que eles recebem este nome? Os antipsicóticos atípicos, eles têm a afinidade por D2? Tem. Eles têm afinidade de D2 de bloquear D2, mas numa menor intensidade. Além disso, os antipsicóticos atípicos, eles têm uma ação serotoninérgica, eles têm uma ação de antagonismo, de bloqueio dos receptores serotoninérgicos, na verdade, principalmente quem? O 5-HT2A.
Então, notem, os antipsicóticos atípicos, eles têm uma menor afinidade por D2 e atuam nos receptores serotoninérgicos, principalmente o 5-HT2A. Dessa forma, eles têm um bom controle em sua ação antipsicótica. E com isso, vocês já concluem comigo. Vamos lá. Se eu tenho uma afinidade por D2, mas se eu tenho um bloqueio menos intenso, eu vou ter menos efeitos colaterais motores, principalmente efeitos parkinsonianos, extrapiramidais. Porque se eu bloqueio 5-HT2, principalmente na via nigrostriatal, eu tenho menos efeitos parkinsonianos, eu tenho menos distonias, discinesias. Olha que coisa interessante. E outra, se eu tenho ação também serotoninérgica na via mesolímbica, eu posso, teoricamente, melhorar os sintomas negativos da esquizofrenia com antipsicótico atípico. Turma, isso é em teoria, porque na prática, realmente, na prática, os antipsicóticos atípicos causam menos efeitos motores do que os típicos. Mas em relação aos sintomas negativos na esquizofrenia, por exemplo, esse efeito é teórico e na prática nós não vemos dessa intensidade. Mas é interessante também lembrar que os antipsicóticos atípicos também atuam em outros receptores, como alfa-1 adrenérgico, muscarínicos e histamínicos. Mas dependendo da forma que eles atuam, eles podem ter algumas características interessantes. Vamos ver comigo? Aqui eu estou colocando a lista para vocês dos nossos principais antipsicóticos atípicos que nós temos disponíveis no mercado brasileiro. E é importante eu ressaltar que, claro, eles têm um preço agregado diferenciado dos típicos, ou seja, eles são mais caros. Porém, vocês não podem se esquecer disso. Por exemplo, a clozapina, a risperidona, a olanzapina, a quetiapina e a ziprasidona são medicamentos fornecidos pela Secretaria do Estado pelos programas de alto custo. Então, é possível obter essas medicações. E eu sempre falei também, turma, que a grande importância de se estudar a psicofarmacologia é a aplicação clínica. Então, os antipsicóticos, sim, eles têm uma grande importância no controle da psicose, mas os antipsicóticos, principalmente os atípicos, que têm menos efeitos colaterais motores, são mais tolerados, eles têm outra aplicação na clínica psiquiátrica. Por exemplo, hoje os antipsicóticos atípicos são primeira linha com estabilizador de humor, que será um dos temas da nossa aula. Os antipsicóticos atípicos potencializam antidepressivos nas depressões refratárias. Então, hoje os antipsicóticos, eles estão além da sua ação puramente antipsicótica. Então vamos lá para vocês memorizarem. Nós temos a amisuprida, que é o Sociam, a dose de 600 a 1.200 miligramas por dia, a clozapina, e guardem essa medicação, clozapina. Clozapina, Leponex, 300 a 900 miligramas por dia, a dose terapêutica. Risperidona, 2 a 8 miligramas por dia, e a de referente ao Risperdal. Paliperidona, que é um metabólito da risperidona. Invega, 6 a 12 miligramas por dia. Acenapina, Safris, 10 a 20 miligramas por dia. Olanzapina, Ziprexa, 10 a 20 miligramas por dia. Quetiapina, o Seroquel, 300 a 800 miligramas por dia. O aripiprazol, Abilif, 6 a 300 miligramas por dia. Lurazedona, que é o penúltimo antipsicótico a ser lançado no mercado brasileiro. Latuda, 20 a 160 miligramas por dia. E a ziprasidona, 40 a 160 miligramas por dia. E o último antipsicótico a ser lançado recentemente no mercado brasileiro, que eu não coloquei aqui para vocês, é o
aripiprazol, que tem a mesma ação do aripiprazol. A maioria desses antipsicóticos atípicos já tem quebra de patente. Então, nós temos de referências, mas nós temos também os similares e os genéricos. E eu gosto de marcar aqui para vocês. Nesse momento de aprendizado, como vocês estão tendo muitos antipsicóticos para estudar, foquem os seus estudos na clozapina, risperidona, olanzapina, quetiapina e ziprasidona. Eu deixei com essa cor rosa por qual motivo? Porque são medicações que vocês devem focar mais nos seus estudos, que são mais prescritos, mais usualmente vistos nas prescrições psiquiátricas, e são medicamentos que já quebraram a patente e estão disponíveis na Secretaria do Estado através do preenchimento do formulário de alto custo. E apesar do aripiprazol e da lurazidona eles não serem disponíveis na Secretaria do Estado, eu deixei ressaltados que vocês também devem estudá-las porque elas têm umas aplicações interessantes na nossa clínica, que vocês vão ver comigo logo logo. Então, guardem essas informações. Então, vamos lá. Então, são antipsicóticos atípicos por qual motivo? Porque atuam em D2 em menor afinidade e atuam em receptores serotoninérgicos, bloqueando principalmente 5-HT2A. Então, a clozapina, olanzapina, quetiapina são antagonismo de 5-HT2A, como os demais antipsicóticos atípicos, bloqueiam D2 com menor potência e afinidade, mas tem ação histaminérgica e colinérgica. Isso aqui já deu uma dica para vocês. Qual dica? São medicamentos com alto poder de sedação. Então, realmente, clozapina, olanzapina e quetiapina têm como esse efeito adverso sedação, que pode ser benéfico em alguns pacientes, que nós sabemos, nossos pacientes que sofrem de psicose, têm insônia e agitação, e causar sonolência melhora o sono, e isso propicia uma recuperação mais rápida, mas em alguns outros pacientes pode ser prejudicial, que pode atrapalhar a sua capacidade de direção, na sua vida ocupacional. A misoprida, ela tem essa característica. Ela, além de ser o atípico, ela é seletiva em relação aos receptores dopaminérgicos D2 e D3, onde? No sistema límbico. A importância disso ainda não está claro na literatura, mas é um diferencial. E o aripiprazol e o brexpiprazol são os únicos atípicos que são agonistas parciais dos receptores D2. Porque até então, eu mostrei para vocês antagonistas de D2 para bloquear a hiperatividade de D2 e assim melhorar delírios e alucinações. Aí vocês devem pensar, Júlio, mas um agonista parcial não iria piorar? Não, porque um agonista parcial de D2, ele faz uma regulação nessa hiperatividade. Dessa forma, eu regulando, eu melhoro a ação de D2 e, consequentemente, menos efeito psicótico. E que coisa interessante, então se eu se eu tenho uma regulação de D2 através de um agonista parcial do receptor, pode ser que eu tenha menos efeitos colaterais na via extrapiramidal? Pode ser que sim. Então vamos discutir isso daqui a pouco. Enquanto eu não discuto isto, vou deixar uma água na boca, mas vamos lá. Tem um importante aí para vocês. Venham comigo. Então, como manejar as principais alterações motoras ocasionadas pelos antipsicóticos? Lembrem que um dos efeitos colaterais mais conhecidos e temidos dos antipsicóticos são as alterações motoras. Quais são elas? Os sintomas parkinsonianos, distonias agudas, acatisia e a discinesia tardia. Então, como nós vamos manejar isto?
Então, mas algo já é importante eu dizer. Então, até o momento, como que eu vou manejar os efeitos colaterais motores dos antipsicóticos? Mas até o momento, com a aula, vocês vão imaginar qual que seria o ideal. O ideal é, primeiro, todos os antipsicóticos podem causar sintomas motores? Sim, todos podem. Embora alguns mais, outros menos. Outra, se eu estiver usando um antipsicótico típico, que é a classe, é a geração que mais causa sintomas motores devido à sua grande afinidade por D2, o que seria o ideal? Se possível, trocar para um antipsicótico atípico. Exatamente isso. Então vamos identificar e aprender a tratar cada um desses sintomas motores? Então vamos lá. Parkinsonismo induzido por antipsicótico. O que é um parkinsonismo? Como vocês estão vendo, é tremor, bradicinesia, rigidez e instabilidade postural. E é importante vocês lembrarem, desses 4, a bradicinesia é o mais importante do parkinsonismo, não é o tremor. 20% dos pacientes com parkinsonismo não tem tremor. Isto é causado diretamente por bloqueio de D2 na via nigrostriatal. E os sintomas, eles podem surgir a partir dos primeiros dias ou semanas de uso do antipsicótico. E tem relação direta com o aumento de dose. Estima-se que aproximadamente 50% dos indivíduos em uso de antipsicótico possam desenvolver ao longo do tratamento sintomas extrapiramidais. E lembrando o que eu disse para vocês agora, os antipsicóticos típicos de primeira geração causam muito mais sintomas extrapiramidais do que os antipsicóticos atípicos. Mas os atípicos também causam? Causam. Fatores de risco. Os extremos das idades, parece que tanto os jovens como os idosos sofrem mais efeitos parkinsonianos por neurolépticos. Sexo masculino, ter histórico de parkinsonismo prévio, indivíduos com risco de estado confusional agudo, como idoso, por exemplo, e indivíduos com HIV positivo que já desenvolveram a síndrome de imunodeficiência adquirida. Provavelmente é devido porque, lembrem, o vírus do HIV tem um trofismo para o sistema nervoso central, causando lesões subcorticais, e isso acaba levando uma maior vulnerabilidade aos efeitos parkinsonianos dos antipsicóticos. Então, como que eu vou tratar o parkinsonismo? Então vamos lá. Primeiro, o ideal, se for possível, eu vou tentar reduzir a dose. Se não for possível, se estiver usando um típico, se for possível trocar por um atípico. E se eu não conseguir trocar, e o paciente precisa usar exatamente aquela dose, aquele antipsicótico, no adulto, nós podemos usar medicamentos antiparkinsonianos, que têm uma ação anticolinérgica importante, como o biperideno, o triexfenidil e a amantadina. Por que eu utilizo essas medicações? Porque quando eu utilizo uma medicação anticolinérgica, como o biperideno, triexfenidil e a amantadina, toda ação anticolinérgica tem um potencial de aumentar a dopamina na fenda sináptica. E se eu consigo aumentar a dopamina na fenda sináptica na via nigrostriatal, eu melhoro os sintomas motores. Então é por isso que eu uso anticolinérgicos em adultos, para tentar reverter o parkinsonismo induzido por antipsicóticos. E geralmente tem uma ação rápida. Em algumas horas, dias, o paciente já melhora desses sintomas. Como eu já disse, trocar por um antipsicótico atípico, ou então um de baixa potência. É interessante para tentar ter menor interação com o D2. Mas tem algo importante. Provavelmente na prática de vocês já viram a associação de haloperidol com biperideno. O nome
comercial do biperideno muito conhecido é a Kineton. Então, haloperidol associado com a Kineton e muitos pacientes mais velhos usando essa combinação por anos a fio. Será que está correto? Vamos lá, mas o importante para vocês. Por quanto tempo, então, manter o uso do biperideno nos casos de impregnação induzida por antipsicótico? O que é impregnação? É um termo, é um jargão no meio psiquiátrico para falar que o paciente teve sintomas extrapiramidais, parkinsonismo induzido pelos antipsicóticos. Então eu vou deixar esse anticolinérgico, no caso o biperideno, o triexfenidil, a amantadina, anos a fios, enquanto o paciente estiver usando antipsicótico? Não. O que nós vimos? Pode ocorrer o fenômeno de tolerância aos efeitos parkinsonianos por antipsicótico. O que quer dizer isso? Ou seja, boa parte dos pacientes podem ter uma habituação, eles podem se acostumar com esse efeito, os receptores, e não ter mais sintomas extrapiramidais com o uso do antipsicótico. Isso pode acontecer. Então, seria interessante, após 20, 30 dias, ou até mesmo 45 dias, o paciente em uso do anticolinérgico para tentar amenizar e tratar os sintomas extrapiramidais, você tentar retirar de forma gradativa, para perceber se o paciente já não teve o quê? Tolerância ao antipsicótico e assim não vai ter mais sintomas extrapiramidais. Se for possível, o paciente reduz a sua polifarmácia. Mas, Júlio, e se o paciente, eu retirar o anticolinérgico e ele voltar a ter sintomas parkinsonianos? Você volta com a medicação novamente, mas vale a pena tentar. Outro efeito colateral que é assustador para os pacientes é a distonia aguda. É uma contração muscular não inibida. Pode ocorrer em qualquer parte do corpo, embora ocorra mais na região da cabeça, onde o indivíduo pode ter crises oculógenas. O que é isso? Ele fica olhando para cima e não consegue baixar os olhos, contrações parecendo torcicólogos cervicais, espasmos musculares, principalmente na mandíbula, protusão da língua, e disfunção, e até mesmo disfagia por dificuldade de deglutição, fora contrações nas musculaturas dorsais. Vejam, é um quadro agudo, doloroso e extremamente dramático. Muitos vão pensar que estão apresentando um AVC. Geralmente são pacientes que vão procurar um pronto atendimento. E é um efeito colateral clássico do uso dos antipsicóticos. Claro, é mais comum no típico do que o atípico. Podem surgir 7 dias após a introdução do neuroléptico ou aumento de dose, é dose dependente. Quem são os indivíduos com maior risco? Também extremos das idades, principalmente os jovens, mas os idosos também. Indivíduos que já têm histórico de distonia prévia e com altas doses de antipsicóticos. Qual que é o tratamento, portanto? Claro, aqui segue a mesma lógica. O tratamento será, se possível, reduzir a dose ou trocar para um antipsicótico atípico, mas se eu não posso realizar isso, o que eu vou fazer? Ainda mais num contexto de urgência e emergência. Lembrem, é um quadro agudo, doloroso, que vai levar o paciente ao pronto-socorro. Então, para uma medida emergencial, o que você pode fazer? Utilizar anticolinérgico. No caso, o biperideno, o Akineton intramuscular, que a ampola é de 5 mg por ml. Você aplica uma ampola, o paciente nas próximas horas já vai ter um alívio da distonia, da contração muscular, recebe alta com uma prescrição de biperideno via oral, que é na dose de 2 mg, e procura seu médico assistente para reajuste da medicação. Outra medida que você pode fazer é utilizar benzodiazepínico. Por quê? Benzodiazepínico é um relaxante muscular. E lembrem, são pacientes com contração dolorosa dessa distonia. Então são as duas medidas interessantes.
Outro efeito colateral também que causa muita agonia dos nossos pacientes é a acatisia. O que é acatisia? É uma sensação de inquietação motora subjetiva. Literalmente, o nosso paciente não consegue parar quieto, ele fica andando de um lado para o outro, ao sentar ele não consegue sentar e vai levantar, e fica mexendo as pernas o tempo todo, uma deambulação incessante, uma ansiedade, uma inquietação, uma angústia, principalmente nos membros inferiores, literalmente, não consegue ficar parado, como seu professor aqui, que vai andando de um lado para o outro o tempo todo. E isso causa muita agonia. E detalhes, meus caros, a acatisia, ela também pode ser subjetiva e aparentemente não ter uma inquietação motora visível. O paciente pode se sentir angustiado. E aí eu pergunto para vocês, imagina um paciente com psicose, inquieto, o que vocês iriam pensar? Um paciente com sintomas psicóticos, acabou de receber um antipsicótico, inquieto, angustiado, de um lado para o outro. O que vocês iriam pensar? Exatamente, que ele está piorando dos sintomas psicóticos. O que é natural de ser feito? Aumentar a dose do antipsicótico. E não, ele está com acatisia, ele vai piorar a agitação porque ele está com essa inquietação subjetiva. Então é uma dica valiosa. Sempre investiga acatisia em pacientes em uso de antipsicótico inquietos, andando de um lado para o outro. Então, como vamos fazer para melhorar esses sintomas? Então, um paciente com acatisia, qual que é o ideal? Também a mesma linha de raciocínio. Diminuir a dose do antipsicótico ou trocar por um atípico, se possível. Se for o atípico que está causando isso, o que nós vamos fazer? O ideal é tentar melhorar essa qualidade de vida. Então, nós podemos fazer 2 tratamentos de primeira linha. Quem são? O uso de beta-bloqueador, principalmente o propanolol, que tem uma característica lipofílica e atravessa o sistema nervoso central com facilidade. Então, eu posso usar o propanolol de 10 a 90 miligramas por dia, ou outro também com eficácia são benzodiazepínicos, também consegue melhorar a sensação de acatisia. E vocês devem estar me perguntando, Júlio, eu posso utilizar anticolinérgico como eu utilizo na distonia, no parkinsonismo? Pode, mas vejam, os anticolinérgicos na acatisia não têm a mesma eficácia como o beta-bloqueador e os benzodiazepínicos. E, finalmente, nós chegamos num efeito colateral que é tardio, que é a discinesia tardia induzida por antipsicóticos. É uma condição crônica, insidiosa, onde causa nos pacientes movimentos involuntários, principalmente na região da face. E são indivíduos que vão ter protusões da língua constante, parece um quadro de tique, vão ficar, ou então um quadro de mastigatório constante. Geralmente, as discinesias tardias orofaciais não incomoda tanto o paciente, mas muitas vezes as pessoas que estão próximas. E é um quadro que não está diretamente ligado à dose do antipsicótico. Então pode acontecer após vários anos de uso, pode acontecer no aumento de dose, mas pode acontecer na redução de dose ou mesmo na retirada. Após a retirada, semanas ou meses depois, o indivíduo ter discinesia tardia. A prevalência de 20 a 25%, isto era um dado mais antigo. Por quê? Isso aqui é ao longo da vida, porque antes era utilizado muito antipsicótico típico, que causa muito mais discinesia tardia do que o atípico, e uma incidência de 5% ao ano. Essas incidências, meus caros, diminuíram com o uso mais comum dos atípicos. Quem são os principais indivíduos de risco para terem discinesia tardia? Idosos, e também jovens, e aqui é o sexo feminino. Exposição prolongada ao antipsicótico,
A associação do lítio, sim, aumenta o risco de você ter a discinesia tardia. Transtorno de humor e presença de lesão orgânica. Indivíduos com doenças neurodegenerativas, como demência de Alzheimer, doença de Parkinson e outras, têm maior risco de discinesia tardia. E a discinesia tardia é um grande desafio em relação ao tratamento, meus caros. E é um quadro que tem uma evolução muito, como posso dizer, uma evolução inesperada. Ela pode, em alguns casos, que são raros, pode até ter remissão espontânea. Outros momentos mais intensos e outros momentos menos intensos. Como eu já disse, é um efeito acumulativo do uso do antipsicótico. E detalhe, como eu falei para vocês, pode surgir após 4 semanas de exposição ao antipsicótico, pode surgir 4 semanas após a retirada desse antipsicótico, ou 8 semanas se for um antipsicótico de depósito. A exposição prévia de pelo menos 3 meses, se for um antipsicótico, ou 1 mês, se for um indivíduo acima de 60 anos. Todas essas condições estão relacionadas com a discinesia tardia. E o tratamento? Repito, é um desafio tratar a discinesia tardia, porque infelizmente nós não temos nenhum tratamento tão seguro e eficaz, pelo menos aqui no Brasil, disponível. O que nós podemos fazer? Trocar o antipsicótico típico por atípico, se for possível, mas isso também não é garantia de melhora. Suspender anticolinérgicos, sim, repito, os anticolinérgicos, biperideno, trexfenidil, pioram a discinesia tardia, principalmente o biperideno. Então você retira. Se houver melhora, se não houver melhora, o que a gente pode fazer? Diminuir o antipsicótico, se possível? Sim. Tratamentos alternativos. Os benzodiazepínicos podem ajudar, inclusive a primeira linha na Academia Americana de Neurologia para tratamento de cinesia, o uso de benzodiazepínico. E a clozapina. A clozapina talvez seja uma das estratégias disponíveis aqui no Brasil que podem ajudar na discinesia tardia, porque a clozapina é um antipsicótico atípico dos atípicos. Ela não só atua, praticamente não atua em D2, mas acaba atuando mais em D4, e isso pode ajudar. A clonidina em 0,1 a 0,8 miligramas dia pode também melhorar os sintomas, lembrando que é um agonista alfa-adrenérgico no sistema nervoso central. Propanolol também, como segunda linha, pode ajudar na discinesia tardia em alguns casos. Porém, a literatura mostra que essa medicação, que chama tetrabenazina, e a valbenazina, que medicação são essas? Primeiro, a tetrabenazina é uma medicação aprovada para o tratamento da doença de Huntington, dos movimentos involuntários, dos movimentos coreiformes da Coreia de Huntington. E a tetrabenazina, ela bloqueia os transportadores vesiculares das monaminas do tipo 2. Então, ao bloquear o VMAT, esses transportadores vesiculares de monaminas lá dentro da célula, eu aumento a oferta de monaminas na fenda sináptica. Então, a tetrabenazina é um bloqueador do VMAT. E ela era usada como off-label para melhorar a discinesia. Nos Estados Unidos, recentemente, foi aprovada pelo FDA a valbenazina, que também é um bloqueador do VMAT 2, do tipo 2, desse transportador de monamina, porém não está disponível no Brasil, mas ele, em bula, é aprovada para o tratamento de cinesia tardia. Mas como vocês podem ver, são tratamentos caros e nem sempre disponíveis de uma forma geral para a nossa população. Perfeito? Mas é importante vocês saberem. Então é importante que eu vou dar mais um importante para vocês. Venham comigo. Vamos lá.
Quais são os antipsicóticos que causam menos efeitos extrapiramidais? Claro, uma pergunta fundamental, porque até o momento nós estamos discutindo sobre os efeitos extrapiramidais, os efeitos motores. Mas será que existem antipsicóticos que causam menos ou praticamente não causam efeitos extrapiramidais, não causam parkinsonismo? Sim. Quem são eles? A clozapina e a quetiapina. São duas medicações, são dois antipsicóticos atípicos que praticamente não causam sintomas extrapiramidais. Essa informação é tão importante que se vocês estiverem diante de um paciente com doença de Parkinson e tiver sintomas psicóticos, os únicos dois antipsicóticos que são indicados para esse público é a clozapina e a quetiapina, porque não vão piorar o parkinsonismo na doença de Parkinson. Guarde essa informação. E vamos a outros importantes. Quais são os antipsicóticos que causam mais acatesia? Vocês sabem? Meus caros, claro, os antipsicóticos típicos, como vocês já são doutores nessa área, o aripiprazol, sim, não se espantem. Apesar do aripiprazol ser um atípico e até depois da clozapina e da quetiapina, o aripiprazol também causa menos sintomas extrapiramidais, mas em relação à acatesia, o aripiprazol é o contrário, causa muitos sintomas de acatesia. Por isso, começar sempre devagar com esse antipsicótico. E a risperidona também. Pergunta clínica. Quais os antipsicóticos com maior risco de aumento do intervalo QT? Quais que são os com maior risco de prolongamento do intervalo QT, principalmente nossos pacientes cardiopatas? E claro, e com menor risco de aumento do intervalo QT, de prolongamento. Vocês sabem? Então vamos lá? Os que têm maior risco são dos típicos a tioridazina, o haloperidol e a pimosida. Mas vamos lá. Uma ressalva em relação ao haloperidol. O haloperidol venoso. Então, porque o haloperidol intramuscular é muito seguro, mas venoso pode ter esse risco de prolongamento do intervalo QT. A ziprasidona e a clozapina, devemos tomar cuidado. E os que têm menor risco, ou seja, maior segurança na questão cardiovascular, a lurazedona e o aripiprazol. Por isso que eu pedi para vocês guardarem essas duas medicações. E tem mais. Quais os antipsicóticos mais sedativos que nós temos? A clozapina, a quetiapina em relação aos atípicos e dos típicos, como eu já ressaltei para vocês, a chlorpromazina e a levomepromazina, que é um típico de baixa potência, sedativo, anticolinérgico. Outra pergunta também muito importante para vocês. Quais os antipsicóticos que causam mais ganho de peso? Nisto, os atípicos ganham. E um dos efeitos colaterais mais temidos dos antipsicóticos atípicos é o ganho de peso e o efeito metabólico, levando a resistência à insulina, obesidade, dislipidemia e a alto risco cardiovascular. Então, esses são os antipsicóticos atípicos com maior risco de efeito metabólico: olanzapina, clozapina e quetiapina. E claro, e quais são os antipsicóticos com menor risco de aumento de peso, que seriam mais seguros na questão cardiovascular? Novamente, o aripiprazol e a lurazedona em termos de ganho de peso. A ziprasidona também está menos relacionada a ganho de peso, mas a ziprasidona tem risco de aumento do intervalo QT. Então, para a questão cardiovascular, na questão de arritmia, não é segura, mas em termos de ganho de peso, sim. Mais uma pergunta. Quais os antipsicóticos aprovados no tratamento da depressão bipolar? Quais são? Uma pergunta importante, ainda mais quando formos discutir estabilizadores de humor. Então,
os dois antipsicóticos aprovados na depressão bipolar, quetiapina e a lurazedona. E quais são os antipsicóticos mais relacionados com hiperprolactinemias, meus caros? A paliperidona, a risperidona e o haloperidol. E eu tentei dar para vocês agora várias dicas e noções para vocês já entrarem nesse universo do conhecimento da psicofarmacologia dos antipsicóticos. Então, eu quero ensinar para vocês, nesses nossos últimos minutos de aula, sobre o manejo da esquizofrenia. Como que eu vou trabalhar com os antipsicóticos. Mas uma informação é importante. Lembrem, na esquizofrenia, 60% a 70% dos pacientes, dos indivíduos com esquizofrenia, vão ter um bom desfecho com o uso dos antipsicóticos, vão ter uma boa resposta sintomatológica, vai reduzir a psicose a ponto do indivíduo ficar funcional. Isso acontece. Então, aquela noção que nós temos que a esquizofrenia é uma sentença de morte, que o paciente será disfuncional para o resto da vida, não é verdade. Pelo menos não é verdade para 60% a 70% dos casos. Porém, 30% a 40% dos indivíduos com esquizofrenia serão refratários, graves. Então, como vamos lidar com isso? Aqui está um dos guidelines, algoritmos mais respeitáveis para a condução do tratamento, não só da esquizofrenia, como do transtorno esquizoafetivo. E aqui eu mostro para vocês que a esquizofrenia, nós devemos sempre lembrar dos diagnósticos diferenciais e dos cuidados que nós devemos ter com esses indivíduos, em relação à auto- e heteroagressão, em relação ao risco de suicídio, em relação a doenças clínicas que são muitas vezes negligenciadas nessa população, ficar atentos ao risco de efeitos colaterais ou emergência por síndrome neuroléptica maligna, ficar atentos aos pródromos do primeiro surto ou os pródromos de uma descompensação. Mas vamos lá, tratamento é monoterapia com antipsicótico. E a resposta é esperada dentro de 4 a 6 semanas. Claro que nesse período você vai ir ajustando a dose. Paciente teve melhora dos sintomas? Ou o paciente continua sintomático? Não. Então, manutenção. Mas ele continua sintomático? Vou trocar o antipsicótico. Claro que eu vou ter que ter certeza que ele está tendo uma boa adesão, está na dose terapêutica. O paciente está melhorando? Ou seja, houve controle, ele continua sintomático? Não. Então está funcionando o tratamento. Então, manutenção. Não está funcionando o tratamento. Então, o que eu vou fazer? Então, o nosso paciente, ele recebeu 2 ensaios terapêuticos com antipsicóticos, na dose adequada, no tempo adequado e não respondeu. Então, o que eu vou fazer? Vem aí mais um importante para você. Venha comigo. Então, quando nosso indivíduo com esquizofrenia não responde a 2 ensaios terapêuticos com os antipsicóticos, e aqui, meus caros, não importa se é típico ou atípico, não respondeu a 2 ensaios terapêuticos, nós estamos diante de uma esquizofrenia refratária. Diante de uma esquizofrenia refratária, qual que é o antipsicótico que eu devo utilizar? Clozapina. A clozapina é o antipsicótico mais eficaz que nós temos atualmente na esquizofrenia refratária. Quais são os efeitos colaterais mais graves da clozapina? Porque a clozapina é uma medicação tão importante que nós devemos já conhecê-la. Por quê? A clozapina, ela
é superior aos outros antipsicóticos na esquizofrenia refratária. A clozapina, ela diminui o número de internações no paciente com esquizofrenia. E, além disso, a clozapina na esquizofrenia reduz o índice de suicídio. Então, é uma medicação que nós temos que conhecer, mas também temos que conhecer os efeitos colaterais. Quais são? Sedação, hipotensão ortostática, cialorreia e constipação intestinal. Principalmente sedação, é muito comum nessa medicação. Cardiopatia ou miocardite eosinofílica é um evento raro, mas devemos ficar atentos. Sim, a clozapina dose dependente diminui o limiar convulsígeno e aumenta o risco de convulsões, principalmente associado com lítio. A clozapina está relacionada a ganho de peso, é um dos antipsicóticos atípicos mais relacionado ao ganho de peso, como nós já vimos, e pode levar a aumentos das transaminases. E, com o aumento do peso, eu posso causar dislipidemia. Mas, além desses efeitos colaterais, nós temos um outro efeito colateral da clozapina. Qual que são os efeitos colaterais mais prevalentes ou mais temidos da clozapina? Na verdade, são os mais temidos. Um vocês já sabem, é a cardiomiopatia ou a miocardiopatia eosinofílica, que são um efeito colateral, não que é o mais prevalente, mas é o mais preocupante. E a granulocitose. A granulocitose, essas já têm um risco maior. Por isso que eu tenho que tomar cuidado em relação à granulocitose, que é quando eu tenho uma queda dos neutrófilos abaixo de 500. Isso leva à morte. Por isso, vem algo importante no manejo da clozapina em relação à granulocitose. Vamos lá? Qual que é o risco de granulocitose com a clozapina? O risco é em torno de 1%. Isso é realmente relevante. Porém, 95% das agranulocitoses, elas vão ocorrer nos primeiros meses. Na verdade, nas primeiras 18 semanas. Depois, se torna menos comum. Por isso, é protocolo fazer hemogramas para acompanhamento hematológico em todo paciente que estiver utilizando clozapina. E como que eu faço isso? Nas primeiras 18 semanas, eu vou fazer hemogramas semanais. Aqui no Brasil. Depois de 18 semanas, vai ser mensal enquanto o paciente estiver usando clozapina. Esse é o protocolo no Brasil. Notem, o risco é 1%, não é? Se eu fizer o acompanhamento com os hemogramas, o risco cai para 3 em 1000, o risco de granulocitose. E como a clozapina é superior aos outros antipsicóticos, o benefício supera o risco. Então, nas primeiras 18 semanas, eu faço hemogramas semanais. E se os leucócitos totais estiverem menor que 3.000 e os neutrófilos menor que 1.500 ou plaquetas abaixo de 100.000, eu suspendo a clozapina. Após 18 semanas, quando será mensal, se os leucócitos totais estiverem menor que 2.500 e os neutrófilos menor que 1.000 e plaquetas menor que 100.000, só nessas condições que eu vou suspender a clozapina. Então, lembrem-se, a clozapina é o antipsicótico mais eficaz no tratamento da esquizofrenia refratária. Meus caros, como sempre, foi um grande prazer estar com vocês nessa aula. Então, como manejar os antipsicóticos na clínica psiquiátrica, entendendo as suas classes e, principalmente, as suas aplicações clínicas. E lembrar, a clozapina é um dos antipsicóticos diferenciados na psiquiatria, principalmente na esquizofrenia refratária. Até a próxima e um grande abraço. Muito obrigado pela presença.